Oi, eu gostaria de avisar que esse vídeo aqui é só um podcast. Todas as informações a mais do vídeo, que eu normalmente poderia colocar em texto na tela, vai estar tudo na descrição, provavelmente. Se tem alguma coisa para eu colocar, se não tiver, whatever. Mas vai ter fonte, vai ter provavelmente alguma observação, yada yada yada, e a gameplay de vídeo, na gameplay de fundo tá aí só pra ter vídeo e poder postar no YouTube, porque não dá pra postar áudio no YouTube até onde eu sei. Então tá aí, espero que goste, por favor preste atenção, tá? Porque eu fiz bastante pesquisa, deu bastante trabalho fazer esse roteiro, esse áudio, então eu espero que você aproveite. Enfim, é isso. Obrigado pela atenção e desculpe pela qualidade péssima desse microfone. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que simplesmente odeia vídeos curtos, ainda mais do TikTok, mas não limitado a ele. Esse meu ódio está atrelado a várias coisas, como razões de privacidade até de saúde. Começando pela parte da saúde, não é novidade a ninguém que qualquer coisa que traga um sentimento bom ao ser humano causa vício, desde drogas, como LSD e cocaína, até coisas comuns, como trabalho. Sim, pessoas viciadas em trabalho existem e são chamadas de workaholics. E também imagino que não é surpresa que vídeos curtos causam a liberação da dopamina no cérebro, que é o neurotransmissor responsável por fazer você sentir prazer. Tanto o prazer de ganhar uma ranqueada, quanto o prazer de um orgasmo. Seguindo essa lógica, temos os vídeos curtos fazendo o cérebro liberar dopamina, a mesma causando prazer e o prazer sendo um sentimento bom que pode ocasionar um vício, o que obviamente não fará bem à mente de ninguém. Mas não é apenas o vício que pode ser causado graças a esse tipo de conteúdo. Na lista temos disseminação de informações falsas, que não é uma coisa de saúde, mas vale a pena citar, depressão, ansiedade, falta de atenção, impaciência, solidão, baixa autoestima, insônia e perda de memória, sendo alguma dessas coisas sintomas de TDAH. Vendo essa listinha maravilhosa, você imagina que eu estou exagerando em algo, mas na verdade eu não estou. De acordo com estudos e matérias, como uma matéria que inclusive vai estar na descrição com todas as fontes usadas para esse vídeo, o TikTok admitiu que seus usuários têm atenção curta. Em uma pesquisa realizada pela empresa, 50% dos usuários do TikTok disseram que vídeos com duração acima de 1 minuto são estressantes, entre aspas, enquanto um quarto dos vídeos mais bem-sucedidos da plataforma estão dentro da faixa recomendada de 21 a 34 segundos, de acordo com a Wired, o que casa com o que eu falei da impaciência. Com a parte dos vícios, também temos relatos de próprios espectadores desse tipo de conteúdo, como Felipe do canal Makarov no vídeo "Foi assim que o Instagram arruinou a minha vida". E o fato de que o conteúdo gerado por usuários, ou CGPU para facilitar, é mais viciante do que o conteúdo tradicional, digamos assim. Temos como prova disso a forma que o YouTube cresceu, que não foram empresas postando grandes coisas e grandes produções, foram pessoas comuns postando sobre seu dia a dia, jogando jogos que gostavam, ou até gravando seus bichinhos de estimação sendo engraçadinhos e fofos. E também o texto no artigo "Vício adolescente a aplicativos de vídeos curtos na era da internet móvel", pela Frontiers Media, que diz: "A riqueza e versatilidade do CGPU e o senso de frescor que trazem podem estimulá-los a continuar usando tais aplicativos até um estado de vício. A percepção sobre o CGPU tem um efeito significantemente positivo na viciabilidade do uso de aplicativos de vídeos curtos". Nesse mesmo artigo, um pouco depois, temos a constatação de que o tédio no meio adolescente está cada vez maior conforme o tempo passa, e que, para os mesmos, o tédio diário vai inevitavelmente afetar o seu estado mental, aprendizado, etc., aumentando ainda mais a margem de viciabilidade desses tipos de vídeo. Outros problemas como ansiedade, falta de atenção e insônia são óbvios com o que eu acabei de falar, tendo em vista que são diretamente ou indiretamente ligados aos mesmos. Mas quanto aos outros, no caso da depressão e baixa autoestima, isso não é exclusividade desse tipo de conteúdo, e sim de todas as redes sociais mais conhecidas e talvez menos conhecidas.
O melhor exemplo para isso é o Instagram, pois nele você vê a vida de várias pessoas. Pessoas essas que, por motivos óbvios, só mostrarão os lados bons de suas vidas, como um carro novo que compraram, um projeto em andamento, uma viagem, etc. Ao ver essas coisas, nós consciente ou inconscientemente temos a tendência de se comparar a essas pessoas, tanto em beleza, financeiro, popularidade, etc. Tanto que várias pessoas relatam terem problemas de autoestima por conta de seus corpos, ou falta de habilidades sociais, ou parceiros amorosos, etc. Além de pessoas espalhando ódio às outras e atacando por meio de comentários maldosos sobre assuntos já ditos, identidade de gênero e sexualidade, no caso de pessoas LGBTQIA+, até opiniões e filosofias. Motivo para espalhar ódio na internet aparentemente não falta. Isso se prova ainda mais verdade quando vemos que existem pessoas dando ódio na filha da influenciadora digital VTube, cuja garota tem menos de 1 ano de idade. Os comentários foram tão rudes que chegou ao ponto da influenciadora postar em seu perfil o seguinte texto: todos vocês que ainda insistem em comentar sobre o corpo da minha filha, vão todos vocês tomar no meio do cu. Já tô sem paciência. Não, isso não é preocupação, isso é maldade. Não vou aturar um só comentário. A partir de agora vou entrar com todos os meus direitos legais em cada pessoa que comentar. Outros problemas, como informações falsas, são óbvias, já que acontecem em todo tipo de distribuição de informação, seja ela tradicional ou alternativa. E a solidão também é relacionada aos dois problemas anteriormente falados. Porém, falta um que eu não mencionei, a falta de memória. Isso eu lembrei enquanto eu fazia a pesquisa para fazer esse roteiro por conta das matérias que eu li. Nisso eu também percebi que algumas coisas listadas são sintomas de TDAH, como a própria perda de memória, inatenção, baixa autoestima e depressão. E pelo que eu pesquisei, pode acontecer do transtorno ser desenvolvido ao longo da vida. Mas calma, não é nada concreto. Então você desenvolver TDAH ao consumir esse tipo de conteúdo é algo que pode ou não acontecer. Às vezes você nem tem o transtorno e são só vídeos curtos causando esses sintomas. Mas é algo curável, coisa que o TDAH não é apenas tratável. Vale citar como os vídeos são feitos para prender a sua atenção, com legendas popando na tela a todo momento em várias cores bastante saturadas e vibrantes, que inegavelmente prendem a atenção por serem muito mais notáveis ao olho humano. Se eu te mostrar um ponto vermelho e um ponto cinza em dois lados diferentes da tela, é bem mais provável que você perceba mais rapidamente e facilmente o ponto vermelho do que o cinza. Além de vídeos normais, como cortes de podcasts, sendo postados juntos com ASMRs visuais, como um sabonete sendo cortado ou algo sendo consertado. Normalmente esses vídeos também têm cores muito vibrantes. However, enquanto eu pesquisava, eu achei uma matéria falando basicamente o contrário. Os argumentos dados nela foram que não existem evidências que comprovem que os vídeos curtos afetem a regulação emocional e causem menos foco. Também que não existe evidência que essa forma de conteúdo seja mais viciante que outras formas de rede social e que existem poucas evidências que podem afetar negativamente a memória. Então fica aí essa menção, a única que eu achei, que vai contra o que eu falei. Vale ressaltar também que eu não pesquisei apenas para o meu lado, por isso essa pesquisa apareceu, mas a maioria que eu achei foi falando ao meu favor. Seguindo agora para a parte mais nerd, que eu decidi deixar para depois, porque eu sei que não é todo mundo que se preocupa com esse tipo de coisa, temos o quesito de privacidade e segurança. A privacidade é um ponto que eu toco bastante, mas diferente do que alguém pode achar, eu não sou obcecado por privacidade ou coisa assim. Eu apenas sigo a linha de raciocínio de que eu não tenho nada a esconder, mas também não tenho nada para mostrar. Essa parte de privacidade é bem mais focada no TikTok, mas pode ser levada a outras redes, como o próprio YouTube. Você sabia que o TikTok tem um literal keylogger? Caso você não saiba o que é um keylogger, ele é basicamente algo para armazenar todas as teclas que você aperta no seu teclado. Muito comum em aplicativos de teclado customizado por lojas de aplicativos. Basicamente essa ferramenta está ligada ao navegador integrado do aplicativo que aparece ao apertar em um link fora do aplicativo. Além disso, invadir a sua privacidade pode ser perigoso, tendo em vista que você pode pôr suas credenciais ou informações sensíveis em algum site de terceiros,
como a Steam, e algumas informações irem ao TikTok, podendo causar vazamento dos seus dados e uma possível invasão dos servidores que os armazenam, além de que são servidores de uma empresa chinesa. Não me entenda errado, eu não sou xenofóbico, eu só não confio nada no governo chinês. E caso você não saiba, corporações privadas na China são obrigadas a ter um comitê interno ou filial do Partido Comunista. Inclusive, o governo chinês tem 47% da Tencent, que é dona da Riot Games e tem porcentagens nas empresas Ubisoft, Miniclip, Epic Games, Discord, Roblox, Supercell e Voodoo. E tem em seu leque de serviços o WeChat, que é como um WhatsApp bombado e controlado pelo governo. Enquanto eu pesquisava, eu li o seguinte texto na Wikipedia. Para a ocasião do 19º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês, a Tencent lançou um jogo para celular intitulado Aplausos para Xi Jinping. Um discurso incrível, minha dicção até falha, no qual os jogadores têm 19 segundos para gerar o máximo de aplausos possível para o líder do partido. Eu já vi gente segura, mas ursinho Poo chinês sem seguro a ponto disso é muita galhofa, bicho. Além dessa regra muito autoritária, temos o fato de que a China tem campos de concentração, também chamados de campos de internação de Xinjiang e oficialmente chamados de Centros de Educação e Treinamento Vocacional. Nesses, entre várias aspas, centros de educação, são feitas várias coisas horríveis com quem fica lá, como mostrado em documentos oficiais vazados que detalham como são feitas lavagens cerebrais sistemáticas em muçulmanos. Como diz na matéria do BBC, os documentos vazados do governo chinês que o ICIJ rotulou de Os Cabos da China incluem um memorando de 9 páginas enviado em 2017 por Zhu Hailun. O memorando inclui ordens de nunca permitir fugas, aumentar disciplina e punição de violações de conduta, promover arrependimento e confissão, tornar estudos corretivos de mandarim a principal prioridade, encorajar estudantes a realmente se transformarem, garantir cobertura completa de vigilância por vídeo de dormitórios e salas de aula livres de pontos cegos. E tudo isso que eu falei foi apenas para mostrar alguns motivos para não confiar em coisas chinesas, não pelo país em si, mas pelo governo. Além do próprio TikTok, temos o Instagram, que é da Meta, que está envolvido em alguns escândalos de invasões de privacidade. O mais recente que eu posso lembrar foi a questão do Threads ser proibido em países europeus por conta da incerteza regulatória sobre o aplicativo em relação a dados pessoais. Além de vários dados coletados que não são necessários, como informações sobre suas finanças, sua saúde, suas compras, informações de contatos, etc. Temos também notícias falando sobre como a Meta permite abusos no Facebook para fins políticos, como por exemplo nas eleições de 2016 dos Estados Unidos, onde agentes russos usaram contas falsas para dividir e enganar os estadunidenses, além de casos de third parties usando dados pessoais altamente sensíveis de usuários do Facebook sem eles saberem para manipulá-los a ajudar o Trump. Por fim, eu gostaria de dizer para vocês, no mínimo, tomarem cuidado com redes sociais em geral e ainda mais com conteúdos curtos. Também vou deixar de recomendação sobre o assunto um vídeo do canal Felipe Brasil Game, sobre como redes sociais podem fazer mal. Caso queira, opine, me corrija ou adicione algo nos comentários. Você pode também opinar usando apenas o like e dislike. Até a próxima!